Minhas caras amigas, meus caros amigos, quero agradecer-vos muito a presença hoje nesta praça bonita, pública. Quero especialmente agradecer a presença do professor Caldeira Cabral e dizer-lhe como nos honra a sua presença hoje em Moimenta da Beira. Levamos esta sua vontade a crédito desta gente de Moimenta, destas empresas de Moimenta, que todos os dias correm riscos, que todos os dias apostam. É esta gente que se habituou a olhar em frente, apesar das dificuldades. É estas empresas que fazem deste Conselho e deste interior de Portugal um espaço vivo, onde vale a pena viver, onde queremos continuar a apostar. Quero, caro professor, agradecer-lhe também o que tem feito pela economia do país. De vez em quando tendemos a desvalorizar aquilo que nos vai acontecendo bom. E eu quero aqui sublinhar que no país como em Moimenta da Beira, nenhum destes resultados cai do céu. São resultados de políticas públicas acertadas, em contraciclo, com políticas públicas desacertadas e que nos conduziam a resultados contrários. Eu espero, meu caro amigo, que o país continue este ciclo virtuoso de desenvolvimento, este momento em que avançamos com mais confiança todos juntos. Há aí mérito seu, há muito trabalho seu. Eu quero agradecer-lhe e quero colocar ao serviço das empresas, das pessoas, dos cidadãos de Moimenta da Beira essa força que o senhor nos traz aqui. Quero também agradecer-lhe as palavras que há algum tempo atrás dirigiu aos cidadãos de Moimenta, quando, noutras funções, eu como Presidente da Câmara e o senhor como Ministro, nos encontramos em Lisboa, no Padrão dos Descobrimentos, olhando a partir dali, daquele monumento histórico, para Moimenta, para a nossa gente e para o seu futuro. Eu não me esqueço da forma como se dirigiu a toda esta gente que não o estava a ver, a toda esta gente que podia, se o senhor não tivesse vindo aqui hoje, talvez nunca ter sabido que foram evocados, há pouco tempo atrás, pelo Ministro da Economia do Governo da República, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. Obrigado pelo que nos disse lá e obrigado por estar hoje aqui também. Quero agradecer ao Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, o meu amigo António Borges, a presença, a pessoa que é, e até o exagero que comete quando se refere a mim. Porque eu sou dos que acham que é uma vantagem termos amigos. Eu sou dos que acham que é uma vantagem sermos amigos, mesmo que de vez em quando isso leve a que cometas os exageros que cometeste quando te referiste a mim. Fico, no entanto, muito satisfeito pela tua presença, pelo teu trabalho e, se não me levarem a mal, quero também felicitar-te por quem és, pela pessoa que és, pelo trabalho que fazes, pelo que fizeste antes, mas também pelo que fazes hoje. Muito obrigado por teres vindo, muito obrigado por seres quem és. Quero agradecer também a presença dos deputados eleitos pelo Partido Socialista, pelo Círculo Eleitoral de Viseu, dizer-vos que me honram muito com a vossa presença e que continuamos a contar convosco, à semelhança, aliás, do que temos vindo a fazer, para trilharmos caminhos comuns no desenvolvimento de Moimenta da Beira. Muito obrigado por estarem cá e muito obrigado por estarem sempre, cada vez que precisamos que estejam. É preciso também que o nosso povo saiba que os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viseu, pelo Partido Socialista, não recusam nunca uma abordagem do Presidente da Câmara de Moimenta da Beira e de nenhum outro, admito bem, para o nosso desenvolvimento. É isto que dá sentido à vossa função. Agradeço-vos muito por isso. Quero agradecer aos nossos mandatários. Quero agradecer ao Felisberto Lima, o nosso mandatário da candidatura. Quero agradecer à Carmina Veiga, mandatária financeira.
E quero agradecer ao meu amigo Violante por, uma vez mais, partilhar connosco este caminho, desta vez, enquanto diretor de campanha. Violante, eu não me importo nada de qual é a tua função. Já não saberia fazer campanhas sem ti, já não saberia fazer este caminho sem ti, já não teria com quem me chatear se tu cá não andasses e, portanto, obrigado por cá estares. Quero depois agradecer a todos os candidatos que participam, uma vez mais, neste grande projeto que começa agora. Cada um dos mandatos autárquicos é um projeto novo. É um momento novo de afirmação dos nossos valores. E quero agradecer-vos muito por, uma vez mais, confiarem em mim e uns nos outros. Por, uma vez mais, quererem colocar-se ao serviço das vossas populações. Eu sei bem a vontade, a determinação, o envolvimento que cada um dos candidatos tem, não apenas neste momento eleitoral, mas especialmente no que sei que serão as dificuldades a seguir. Quero agradecer-vos muito, porque só convosco foi possível que tivéssemos nesta campanha, que agora, de alguma forma, simbolicamente se inicia, formado no Conselho de Moimenta da Beira, não apenas as melhores listas, qualitativamente os eleitores farão a sua apreciação e eu tenho bem as minhas convicções. Mas só convosco foi possível, quantitativamente, formarmos mais listas de candidatos às nossas freguesias do que os nossos 4 opositores juntos. Com o vosso esforço, o Partido Socialista, a nossa candidatura, apresenta mais candidaturas às freguesias do que os nossos 4 concorrentes juntos. Isto tem um significado. Tem um significado da vossa disponibilidade, da vossa vontade, da vossa determinação. Sabem, há alguns anos seria quase impensável que a nossa candidatura pudesse, com o vosso esforço, ter atingido este resultado. Hoje, a candidatura do Partido Socialista consegue não só apresentar mais listas de candidatos às freguesias do que o conjunto dos nossos opositores, como consegue apresentar mais do dobro das listas daqueles que costumam ser os nossos principais adversários. Muito obrigado a vós, porque esse esforço é um esforço a favor da nossa gente, dos nossos concidadãos e que faz sentido. Quero agradecer também a presença de todos os cidadãos que, estando integrados em listas de candidatos independentes a algumas freguesias, apesar disso e nessa qualidade, nos querem acompanhar aqui. Quero dizer-vos que, julgo aliás, que nem seria preciso dizê-lo, mas digo-vos, apesar de tudo, que sois muito bem-vindos, que não há nesta candidatura nenhuma distinção entre nenhum candidato a nenhuma freguesia. Julgo, aliás, que porventura essa é a nossa maior marca. Eu creio que, ao longo dos anos, nós fomos, em conjunto, conseguindo marcar a nossa presença nas diversas organizações onde passamos. Mas, porventura, a nossa maior marca de todos é esta disponibilidade de colaboração com todos. É esta determinação de não discriminação a nenhum nível e de ninguém. É, aliás, por isso que nós estamos hoje todos nesta praça. Os tais, os do PS, os do PSD, os do CDS, os independentes. Estamos cá todos porque nos respeitamos todos. Quero, a este propósito, dizer-vos que, e vou já começar por vos confortar, dizendo que não vou ficar aqui muito tempo. Não é que não me apetecesse. Apetecia-me muito.
E apetecia muito porque este é o momento próprio para nós fazermos a campanha eleitoral. Este é o momento da democracia. Ao longo do tempo, ao longo dos mandatos, é o tempo do trabalho, do esforço, da dedicação, de estar convosco onde estiverdes. Agora é o tempo das eleições. Agora é o tempo de fazermos a nossa campanha eleitoral. Agora é o tempo da democracia. E é por isso que eu tenho um gosto enorme, como compreendem todos, em partilhar convosco estes momentos que hão de continuar a fazer parte da história do desenvolvimento deste Conselho. Sabem? Eu não tenho nada a visão de que alguma coisa começa e termina connosco. Não. Nada começou connosco, nada terminará connosco. Mas convosco somos capazes de fazer a diferença que já temos feito. É por isso que estamos hoje nesta praça pública, com convites públicos, onde todas as pessoas podem e devem estar. É por isso que vos digo que, aliás, já sabeis bem, esta não é uma candidatura de nenhuma família. Esta não é nenhuma candidatura de nenhum grupo de amigos. Não é uma candidatura de nenhuma empresa. Não é uma candidatura de nenhuma pessoa, nem é uma candidatura de nenhum grupo de pessoas. Esta é uma candidatura dos cidadãos de Moimenta da Beira. De todos os cidadãos de Moimenta da Beira. Julgo, aliás, que só assim vale a pena fazer candidaturas. Só assim vale a pena estar de corpo e alma neste serviço público que é o que nós fazemos em conjunto. É muito por isso que nós estamos hoje aqui com uma legitimidade reforçada. Uma legitimidade que vem da lealdade com que nos comportamos uns com os outros. Que vem da humildade que colocamos todos os dias no trabalho que fazemos. É uma legitimidade reforçada pelo respeito que pusemos em todas as nossas ações ao longo dos últimos 4 anos. Hoje, esta legitimidade é reforçada porque respeitamos toda a gente. Respeitamos os que são agora nossos adversários. Aqueles que, de forma um pouco mais compreensível, porque num ou noutro momento discordaram de nós. Aqueles que nunca discordaram de nós, mas que, apesar de tudo, podem ser agora nossos adversários. Respeitámo-los todos e vamos continuar a respeitá-los todos. Sabem? A força nova de que aqui se fala é esse respeito, é esse caminhar lado a lado, é esse não deixar ninguém para trás, é esse querer ir com todos, mesmo com aqueles que aqui não estão hoje, porque não têm que estar cá todos. Estão cá os que querem cá estar, estão cá os que podem cá estar, mas esta candidatura é também dos que não querem cá estar. É também daqueles que têm o direito de não estar nesta candidatura. Mas esta também é a candidatura deles. E eu serei o presidente da Câmara desses todos, como sempre fui. E é isso que reforça a legitimidade para estarmos aqui hoje. Lealdade, proximidade, capacidade de trabalho, mas especialmente respeito por todos. Respeito pelos valores de todos. E sabem, especialmente, respeito por aqueles que todos podem respeitar menos ou esquecer-se mais. Nós temos, ao longo deste período de governação no município, um conjunto de ações que justificam a nossa passagem por esta função exigente que é o serviço público. E podíamos falar de um conjunto de realizações que facilmente todos melhor compreenderiam. Mas eu quero dizer-vos que o que mais justifica o que temos andado a fazer é aquilo que garante a um conjunto de cidadãos. Porventura não está nenhum nesta praça hoje. Porventura muitos não sabem que é a ele que se destina o nosso trabalho diário. Mas o que mais justifica o trabalho que temos feito, a capacidade de Moimenta,
é a proximidade com que nos temos colocado lado a lado ao serviço uns dos outros e especialmente ao serviço desses, dos que não sabem que estamos a trabalhar para eles, mas que sem o nosso trabalho não seriam cidadãos iguais, não seriam pessoas com igualdade de oportunidades que nós temos obrigação de lhes garantir. E esta é especialmente a nossa marca. Garantir a todos que vão ter iguais oportunidades naquilo que depende da ação política da Câmara Municipal. E depende muito. Eu tenho, aliás, feito uma abordagem que não me importo de partilhar aqui convosco, segundo a qual o país passou tantas dificuldades. Os cidadãos viram-se defraudados de tantos direitos que tinham, de tanta capacidade aquisitiva que tinham também, que se não fosse esta sociedade em que nós nos constituímos, que tratamos uns dos outros, podia ter havido uma degradação social que pudesse agora ser difícil de reverter. Pois não. O que se passa é que em Moimenta da Beira, como felizmente num conjunto de outros municípios do país, nós estamos muito atentos uns aos outros. E é isso que faz com que as crises, como eu sempre vos disse, as crises passam. Todas as crises passam, mesmo as mais difíceis. O que precisamos é de manter condições de recuperação social em toda a gente, naqueles que precisam mais que lhe demos a mão. Como vos digo, não são sempre aqueles que nos aparecem com mais facilidade a reconhecer o trabalho, mas são os que o justificam mais. São principalmente eles que fazem com que tenhamos que estar hoje aqui, em Moimenta da Beira, disponíveis para assumir esta nova função, porque é sempre assim. Não há renovações de mandatos, não há. Este mandato termina no dia das eleições, uns dias depois. O que precisamos é de construir uma solução nova, uma solução que precisa desta força nova de que vos falei. Não é a força dos euros, é a força das pessoas. Não é a força de mais ou menos condições naturais, é a força das pessoas. É a força de querer continuar a viver aqui uns com os outros. É isto que nós temos que nos propor aqui, porque sabem, podíamos hoje, até como prestação de contas, porque em democracia nós temos que prestar contas uns aos outros. Não é viável alguém que, como eu, teve o privilégio de, durante 8 anos, governar Moimenta da Beira e hoje chegar aqui como se não houvesse passado. Não é viável. Nós temos que prestar contas. E o que vos farei durante esta campanha eleitoral e o que de alguma forma vos faço hoje aqui é uma prestação de contas dos meios que pudemos dispor durante estes 4 anos. É dizer-vos como fizemos, porque não era viável, não era possível eu chegar hoje aqui como se não tivéssemos tido obrigações de melhorar a educação, de melhorar a saúde, de nos comprometermos com a justiça, de melhorar a economia. Não era possível, mas não é suficiente. Não é suficiente. Eu quero olhar para a frente, quero olhar para o futuro, não porque tenha nenhumas contas mal acertadas com o passado, bem pelo contrário. Nós tivemos ao longo dos últimos 8 anos aquilo que foram as melhores contas efetivas do município de Moimenta da Beira em toda a sua história. Nós tivemos durante os últimos 8 anos uma redução muito significativa do nosso endividamento, como aliás nos comprometemos convosco há 8 anos e há 4 anos atrás. E como aliás eu me quero comprometer de novo convosco. Porque não é possível almejarmos desenvolvimento sem podermos ter contas municipais saudáveis. Não é possível. Dou-vos apenas um exemplo. Há 2 ou 3 semanas foram notificados os municípios portugueses que tinham aderido ao PAEL, de que já toda a gente ouviu falar, dizendo que alguns deles deixaram de estar obrigados a cumprir o contrato que tinham feito. Quais? Aqueles que tivessem já contas saudáveis, isto é, que já não ultrapassassem o limite legal de endividamento. E há no país um conjunto de municípios que estavam com esta obrigação. Deste conjunto de municípios, há 24 que tinham uma especial dificuldade.
Eram os chamados municípios do Programa 1 do PAEL, que tinham especial dificuldade porque tinham uma dívida maior do que os outros, que ultrapassava todos os limites e que, portanto, os obrigava a tomar determinadas medidas. Olha, por exemplo, obrigava-os a ter os impostos municipais no máximo. E há 2 ou 3 semanas foram notificados os municípios. Dos 24 municípios, apenas 3 destes que estavam em maior dificuldade conseguiram livrar-se daquela obrigação. E os 3 são Moimenta da Beira, Borba e Espinho. Estes 3 têm hoje um nível de endividamento abaixo do que é permitido pela lei. Mas quero dizer-vos o seguinte: dos 3, o nosso município, aquele para o qual nós contribuímos todos os dias com o nosso esforço, tem hoje apenas utilizado 58% da sua capacidade de endividamento. Os outros 2 têm uma média de 82%. Isto significa uma coisa muito simples, sem vos querer maçar, mas temos que o dizer. Eu não quero maçar-vos, mas temos que o dizer. Especialmente porque não é possível retornar aos tempos em que, aqui neste Conselho, o que acontecia era uma média muito simples. Por cada ano que passava, nós endividávamos mais 1 milhão de euros. Era muito simples. Todos os anos nós tínhamos mais 1 milhão de euros de dívida. E agora, desde que nós assumimos a liderança dos destinos da Câmara Municipal, estamos exatamente ao contrário. Todos os anos desendividamos quase 1 milhão de euros. Isto sem nenhum sacrifício do investimento. Às vezes dizem-nos que isto é pouco. Eu, como muito bem sabem, respeito muito todas as opiniões. Aproveito até este momento para saudar os senhores vereadores, agradecer-lhes muito o esforço que têm feito, porque quero aqui reconhecer que há em todos uma vontade e uma determinação que é digna do meu apreço, do meu respeito e julgo que do respeito de todos. Mas quero aproveitar para deixar também uma palavra de apreço pelos vereadores da oposição e uma palavra de apreço por todos os membros da Assembleia Municipal. Todos, aqueles que nos estavam mais próximos, aqueles que nos estavam mais distantes e que se mantiveram um bocadinho mais distantes até ao fim, felizmente são poucos, e aqueles que fomos sendo capazes de aproximar pelas causas que fomos defendendo. Quero agradecer a todos. E não é porque tenhamos sido capazes de gerar consensos muitas vezes. Isso é mérito de todos. Não é mérito do Presidente da Câmara, é mérito de todos. A paz social que hoje atravessa o Conselho de Moimenta da Beira é mérito de toda a gente, não é do Presidente da Câmara. Mas não pensem que vale pouco essa paz social. Não pensem que podemos negligenciar o facto de estarmos todos em Moimenta da Beira com esta liberdade de nos expressarmos, com esta liberdade de gostarmos mais de algumas coisas do que de outras, com esta liberdade de nos empenharmos mais ou de nos empenharmos menos. Eu tinha, porventura, um guião um pouco distinto, mas quero dizer-vos isto. Mais do que as obras que se fazem, o que vale para o nosso desenvolvimento é a forma como nos posicionamos uns com os outros. É a forma como nos posicionamos também uns para os outros. É a forma como nos toleramos. É a forma como organizamos respostas diferentes para problemas diferentes para a nossa gente toda. Sabem? Uma sociedade que se desse ao luxo de excluir uma parte dos seus cidadãos nunca cresceria. Moimenta cresce porque não exclui ninguém. Moimenta cresce porque aqui valem todos. Moimenta cresce porque a Câmara não ocupa o lugar de ninguém. Ainda que às vezes parecesse mais fácil, o município de Moimenta da Beira recusa-se a ocupar o lugar de qualquer instituição, de qualquer empresa e de qualquer pessoa, porque isso era um menosprezo inadmissível pelas capacidades dessas pessoas, dessas empresas e dessas organizações. É por isso que, em Moimenta, nos olhamos todos com esta facilidade e de frente. Em Moimenta não temos ninguém, tem medo de nada nem de ninguém. E digo-vos isto, porque a facilidade que isto nos coloca no dia a dia é a grande razão do nosso desenvolvimento. Hoje, nós podemos ter, eu podia vir aqui dizer-vos com muita propriedade,
que há um conjunto de obras cujo financiamento está garantido. A regeneração urbana, a requalificação da escola secundária, as ciclovias. Eu podia enumerar aqui uma série de projetos cujos financiamentos estão garantidos, mas quero dizer-vos, todas essas obras são apenas instrumentos de uma estratégia de desenvolvimento. De vez em quando, quando se nos querem opor, dizem, bom, o resto está tudo bem, mas os senhores não fizeram muitas obras. Depois nós demonstramos-lhe que durante todos os últimos anos, foi feita o maior volume de obras de sempre no Concelho de Moimenta da Beira. Bom, e depois aí as obras já não contam muito, dizem-nos, pois, mas isso não conta porque foi feito com recurso a fundos comunitários. Minhas amigas, meus amigos, como se as obras só valessem se fossem com recurso à dívida. Como se só valessem quando aumentássemos a dívida da Câmara e não pudéssemos pagá-las. Não, não é assim. Essas obras valem todas, mas valem só o que valem, sabem? As obras são, quando bem utilizadas, um excelente instrumento para o nosso desenvolvimento. Mas são só um instrumento para o nosso desenvolvimento. O que verdadeiramente vale é a capacidade que Moimenta da Beira tem em cada pessoa, em cada um de vós, em cada empresa. Eu ia dizer-lhe, Sr. Ministro, não leva mal, vou dizer-lhe na mesma, já disse, Sr. Ministro, em Moimenta da Beira há um conjunto notável de empresas que ajudam a desenvolver este país. Que em áreas que são fileiras centrais do nosso desenvolvimento, todos os dias se empenham muito, progredindo diariamente, imenso. Nós temos exemplos, eu quero aproveitar este momento para render a minha homenagem a todos esses que correm os tais riscos nas empresas, a todos esses que de manhã não ficam à espera de perceber o que dizem as notícias, nem das rádios, nem das televisões. Levantam-se, vão trabalhar e estão lá, e são esses que alteram o futuro, são esses que mudam as tais notícias. Sr. Ministro, Moimenta da Beira tem um conjunto notável de empresas e de empresários, em fileiras centrais, como a fileira da maçã, por exemplo, em que somos, como o Sr. Ministro muito bem sabe, uma região líder em termos nacionais, tanto em termos de produção como em termos de organização comercial. E essa gente justifica que nós continuemos muito empenhados em organizar condições para que o país beneficie do trabalho destas empresas. Tal como eu dizia há pouco, que nenhum concelho se pode dar ao luxo de desperdiçar a energia de nenhuma instituição, de nenhuma empresa, de nenhum cidadão. Da mesma forma, nenhum país, e Portugal por maioria de razão, nenhum país se pode dar ao luxo de desperdiçar uma parte das suas regiões. E é por isso que nós temos hoje aqui que dizer com toda a determinação que a liderança que queremos ter durante os próximos anos é uma liderança para as pessoas todas, sim, para cada uma, mas é uma liderança que queremos assumir para a região também. Eu tenho dito que a nossa região ou cresce em conjunto ou desaparece em conjunto. Estou verdadeiramente convencido desta verdade. O tempo em que cada um dos municípios, às vezes até cada uma das freguesias, se degladiavam, o tempo em que parecia que podíamos desenvolver-nos uns sem os outros, ou às vezes até uns contra os outros, é um tempo que pertence ao passado. Hoje temos que nos desenvolver em conjunto, porque a verdade é que esta região ou se desenvolve ou cresce em conjunto, ou pode desaparecer em conjunto. Eu sei que isto podem parecer palavras catastrofistas, mas não são. O país não pode continuar a manter-se longe de um conjunto de territórios e de pessoas notáveis que estão disponíveis para dar a sua contribuição. Deixo-vos apenas um exemplo. Pouco vale, ou de pouco valeria, se em Moimenta da Beira nós continuássemos a ter, num conjunto de áreas do nosso desenvolvimento, indicadores que nos são muito favoráveis, se ao nosso lado as coisas corressem mal, de pouco valeria. É por isso que temos que caminhar em conjunto. É por isso que este compromisso é também um compromisso da região e um compromisso para a região. Dou-vos apenas um exemplo. Nós, em Moimenta da Beira, temos, como aliás é nossa tradição, uma reconhecida liderança ao nível da educação.
Mas isso pouco valeria se ao nosso lado as condições se degradassem ao ponto de deixarmos de ter esta relação uns com os outros. Esta relação em que não perde ninguém para ninguém, em que ganhamos todos. E, portanto, eu quero deixar-vos hoje especialmente 2 compromissos. Um compromisso de aproximação ainda maior ao nosso tecido empresarial. Nós temos hoje um conjunto de instituições, que eu cumprimento aqui muito, um conjunto de instituições notáveis, que fazem do terceiro setor uma área muito pujante no Conselho de Moimenta da Beira. E uma área que dá respostas não apenas em termos individuais, mas que garante condições coletivas para que nos desenvolvamos. E, portanto, esse conjunto de organizações, que faz um trabalho excelente, que eu aqui cumprimento muito efusivamente, precisa que as acompanhemos também do lado das empresas, reforçando a nossa presença. Sei que sabemos todos que eu passo aí uma parte significativa do tempo a trabalhar. Sei que sabemos todos que eu estou permanentemente ao lado das nossas organizações, com elas, com os seus produtos, divulgando-as, ia dizer nos 4 cantos do mundo, não é tanto, mas divulgando-as em Portugal, na Europa, em África, na Ásia. Temos feito esse trabalho, mas quero assumir convosco o compromisso de o reforçar, porque é aí que nós vamos encontrar respostas para o maior problema do interior de Portugal e também o maior problema de Portugal. O maior problema do interior de Portugal é a perda consecutiva de população. E pouco vale que nós sejamos, apesar de tudo, dos concelhos que menos perdem. Não nos podemos contentar com isso. Nós temos que inverter este ciclo, por nós e pelo país todo. Este, aliás, é um problema que já não é só do interior. Há algum tempo, quando nos queixávamos, quando dizíamos que não podíamos continuar a trilhar aquele caminho, olhava-se para esta realidade como se fosse apenas uma realidade do interior. Mas sabem, é como as doenças, vão-se alastrando. E ou o país tem capacidade para responder a este flagelo, ou não é apenas o interior. É o interior do interior, é especialmente o interior do interior, mas é o país todo que podia entrar num nível a que eu também costumo de chamar próximo do ponto de não retorno. Imaginem o que aconteceria a este país se nós não fôssemos capazes, e vamos ser capazes, porque temos capacidade no país, nas diversas organizações, para dar esta resposta. Mas dizia, imaginem se nós não fôssemos capazes de nos desenvolver como temos que nos desenvolver. O país seria um país qualquer, mas não seria certamente Portugal. Quero, como vos disse, assumir um outro compromisso convosco. É a minha determinação em tudo fazer para, nos mais diversos fóruns de decisão, afirmar Moimenta e a região com a capacidade que temos de nos ajudar mutuamente e de ajudar os outros. Temos que ter, durante os próximos 4 anos, capacidade para reforçar a presença junto das empresas, junto da economia, uma presença mais regional que seja capaz de, em conjunto, levar toda a região a desenvolver-se. Porque eu não tenho nada a noção de que o isolamento seja bom conselheiro. Pelo contrário, eu estou bem convencido que ou melhoramos a atuação das nossas instituições supramunicipais, ou um a um, município a município, não teríamos capacidade para fazer o que tem que ser feito. Eu espero que nós sejamos capazes de aproveitar este ímpeto do Governo de descentralizar competências, de descentralizar meios, de colocar mais perto de cada um de vós a decisão que vos interessa. Imaginem que nas mais pequenas decisões, como ainda de vez em quando acontece, há uma distância em relação ao que mais nos importa que continuasse a atrasar-nos. Sabem, os países mais desenvolvidos do mundo têm políticas, estratégias exatamente ao contrário. Decidir próximo, executar próximo, atribuir meios de proximidade com capacidade para nos desenvolvermos. E não é porque precisemos de nenhuma esmola de ninguém. É porque ao longo de décadas nos foram retirados os nossos próprios meios.
ao longo de décadas, os nossos territórios foram sendo expoliados das suas produções, da sua capacidade, e isso foi-nos esvaziando. E agora é o momento de dizermos que basta. Agora é o momento de exigirmos em conjunto, a região toda, que estas políticas deixem de ser aplicadas no país, porque nós precisamos de nos desenvolver em conjunto. É por isso, minhas amigas e meus amigos, que partimos para mais esta caminhada com uma grande esperança de podermos continuar a colocar ao serviço de todos, sem nenhuma exceção, esta tal força nova que a temos todos, esta força que resulta de querermos estar uns com os outros, que resulta do respeito que temos uns pelos outros. E é por isso também que, se não me levarem a mal, nesta que é a minha última campanha autárquica, já agora deixem-me antes agradecer-vos a todos aqueles que, durante tantos anos, em situações tão difíceis, nos quisemos acompanhar uns aos outros. Eu fico muito honrado por estarmos tantos desses hoje aqui e por tantos desses pelo Conselho fora estarem connosco em espírito, saberem que também são um de nós. Quero agradecer-vos muito isso. Quero agradecer-vos esta caminhada que fez com que hoje sejamos o Conselho que nos orgulhamos de ser. E é por isso, por este passado, mas especialmente pelo futuro, que eu quero pedir-vos que, nas próximas eleições, façamos um trabalho que nos permita ter no Conselho de Moimenta da Beira a maior vitória de sempre, porque a merecemos. Nós todos, o conjunto das pessoas que se têm dedicado de corpo e alma uns aos outros neste Conselho todo, merecem que no próximo dia 1 de outubro tenhamos a maior vitória de sempre. Isso só se faz convosco, isso só se faz com os nossos amigos todos. E não nos enganemos. Ninguém ganha nenhumas eleições antes de votarmos. Não há nem candidaturas fortes nem candidaturas fracas. O que há são os que se dedicam mais e os que se dedicam menos. Os que querem mais e os que querem menos. E eu sei que vós sois todos os que querem mais e comigo nós queremos mais e vamos ter, em 1 de outubro, com a colaboração de todos, a maior vitória eleitoral de sempre no Conselho de Moimenta da Beira. Quero terminar também por ser esta a última campanha autárquica em que participarei, com esse agradecimento grande a todos. E se me permitirem, com um agradecimento muito especial à minha família, à minha mulher, aos meus filhos, e não me levem a mal, também à minha mãe e ao meu pai, que haviam de gostar muito de estar no meio de nós hoje. Mesmo não estando, é como convosco. Seguimos juntos. Muito obrigado. Viva Moimenta da Beira!